que esse Deus merece, amém? Glória a Deus. Irmãos, sente, fica à vontade. Eu quero compartilhar esta palavra com você, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a gente bastante nesta noite, em nome de Jesus. Você tem a Bíblia Sagrada? Abra aí Jeremias, o capítulo 9, versículo 21. Eu quero falar sobre 5 janelas. Jeremias, capítulo 9, versículo 21. Tem bênção para nós tremenda aqui, irmãos. Deus vai falar poderosamente em nome de Jesus. Jeremias 9, 21. É bênção de Deus para nós. Jeremias capítulo 9, o versículo é o 21. 9, 21. Todos encontraram? Olha só o que diz aí. 9, 21. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, e para exterminar das ruas as crianças e os jovens das praças. Deixa eu só tirar os áudios aqui, irmãos, está cortando. Tem que fechar aqui, senão eles estouram. Deixa eu só fechar aqui, senão fica tudo estourado. Som. Agora está melhor, senão estoura tudo. Olha só, irmãos, 9, 21, vou repetir. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, para exterminar das ruas as crianças e os jovens da praça. Irmãos, a morte subiu por onde? Pelas janelas. E está falando aqui de palácio. Quem que mora no palácio? Quem que mora no palácio? O rei. É o rei. Quem mora no palácio é o rei. No palácio tem pobreza ou tem riqueza? Riqueza. É coisa ruim? Não, é coisa boa. O palácio é coisa boa. A morte subiu ao palácio. Quando nós tratamos de palácio, irmãos, o rei Jesus tem que morar onde? No nosso coração. Então o palácio que eu quero tratar aqui, irmãos, é o seu coração. E a morte tem subido pela janela. Você tem que tomar cuidado por qual janela que a morte tem entrado. Tem algumas janelas, irmãos, que têm sido fatais para muitas pessoas. Pastor? Mas são janelas terríveis. Eu vou falar de 5 aqui, que eu acho que vai ajudar você nessa noite. Primeira janela que eu quero falar, Lucas, capítulo 11, versículo 33. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, o versículo é o 33. Lucas 11, 33. Olha só o que diz lá. 11, 33. Olha só o que diz lá, 11:33, Lucas capítulo 11, versículo 33. E ninguém acendendo uma candeia põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho, sendo pois o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se o teu olho for mau, o teu corpo será tenebroso. Vou repetir o versículo 34, diz: a candeia do corpo é o olho. Primeira janela que você tem que tomar cuidado, irmãos, é a janela dos olhos. Essa, se você deixá-la aberta, descuidada, irmãos, a morte sobe. Os nossos olhos, na verdade, irmãos, é a nossa luz, são quem nós somos. E aí a gente não toma cuidado, não cuida dessa janela, irmãos, a morte está subindo pelos nossos olhos. Cuidado com aquilo que você tem colocado os seus olhos, cuidado com aquilo que você tem olhado. Eu falei quarta-feira do jovem Eutico, ele estava com os olhos aqui, na palavra. De repente ele tirou os olhos e colocou na janela. O que ele aconteceu? Caiu, adormeceu, caiu, morreu. Ele tirou os olhos, irmãos, daquilo que ele deveria olhar e colocou os olhos naquilo que ele não deveria olhar. Às vezes a pessoa está focada, está com o olhar no caminho certo. De repente ela tira o olhar para o lado, pronto, ela quebra a cara. E às vezes, irmão, Deus mostra, a palavra é clara. Não, pastor, o senhor está gerando. Não, irmãos, tem um exemplo claro na Bíblia disso. Quem, pastor? Eva. Você pode comer de toda a árvore que está no jardim, de todo o fruto que está aqui, tudo aqui te pertence, tudo aqui é para vocês, mas desta árvore não comerás, desta árvore você não vai comer, deste fruto vocês não vão pegar.
O que a serpente fez com Eva? Mostrou o fruto. Mostrou aquele fruto. E mostrou que era bonito. E ela ficou, irmãos, falou, esse fruto eu não posso perder. Eu tenho que pegar, eu tenho que me alimentar desse fruto. E aí, irmãos, a coisa ficou séria. Foi pelos olhos, irmãos. O pecado que a Eva cometeu foi olhar para aquele fruto. Ela olhou e desejou. Houve concupiscência, irmãos, nisso. Houve um desejo muito grande. E aí, irmãos, é onde muitos pecam. Onde começam a olhar. O olhar dela muda. Ela vai olhando para aquilo que não deve olhar e cai, irmãos. Bartimeu, o cego, o que ele queria? Ver. Ele queria enxergar, ele queria ter a visão, ele queria poder ver. E quando os olhos foram abertos, qual foi a primeira coisa que ele viu? Jesus. E o que ele fez depois? Seguiu Jesus pelo caminho, não tirou mais os olhos de Jesus. Diga graças a Deus. Então cuidado, irmão, com aquilo que você está olhando. Muito cuidado com aquilo que você está olhando. Talvez o teu olhar, irmãos, pode levar você a permitir que a morte entre pela janela. Primeira coisa que você tem que guardar no teu palácio. Primeira janela que você tem que proteger aí, que você tem que prestar atenção, o que está entrando? Os teus olhos. Segunda janela, é muito sério isso aqui, irmãos, mas muito sério aqui. Segunda janela, eu quero que você abra lá em Marcos 10, 46. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 46. 10:46. 10:46. A segunda janela é, irmãos, muito séria. Qual, pastor? A do ouvido, irmãos. Cuidado com aquilo que você está ouvindo. Cuidado com aquilo que você está ouvindo, irmãos. Muito cuidado. Olha só o que diz lá. Da visão, irmãos, é uma coisa séria. Dependendo do que você vê, nós temos uma memória fotográfica. Se você vê uma coisa muito ruim, uma coisa muito suja, uma coisa muito imprópria, irmão, sabe o que acontece? Você foca naquilo, você fotografa, fica na sua mente. Então cuidado com aquilo que você coloca os seus olhos, porque dependendo do que você colocar, sua mente vai fotografar aquilo e pronto, irmão. Aquela foto, aquela imagem vai ficar nos seus olhos. Então cuidado com aquilo que você tem colocado nos teus olhos. Não coloque coisa má diante dos teus olhos, amém? Cuidado com aquilo que você está colocando diante dos teus olhos. Pode se tornar concupiscência, pode se tornar um desejo desenfreado, pode se tornar uma coisa descontrolada e pode levar você a perder. Então cuidado com os teus olhos. Segunda coisa, Lucas 10:46, olha só o que diz lá. Depois foram para Jericó, e saindo de Jericó com seus discípulos uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas muitos o repreendiam para que ele se calasse. Amém? Haviam vozes que diziam para que Bartimeu fizesse o quê? Se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cuidado com essas vozes, irmãos, que vêm de vez em quando para parar você. Cuidado com essas vozes que vêm para desanimar você. Cuidado com essas vozes que vêm para fazer você desistir, desanimar, voltar para trás. O Davi estava diante de uma oportunidade, falava sexta-feira. O gigante vinha, estava destruindo todo Israel. Falaram: quem matar esse gigante vai ficar rico. Quem matar esse gigante vai casar com a filha do rei. Quem matar esse gigante vai ter isenção de imposto para a família. Opa, o Davi falou: minha oportunidade, eu não posso perder. Mas os irmãos de Davi chegaram e falaram para ele assim: ó, o que você veio fazer aqui? Vai lá cuidar das tuas poucas ovelhas. Olha que humilhante, irmãos. O que o Davi fez? Voltou a conversa com quem ele estava conversando antes. O que vocês falaram mesmo? Vai ficar rico? Vai casar com a filha do rei? Não, pois eu vou. Pois eu vou. Irmãos, o Davi não ouviu o que os irmãos estavam dizendo. O Davi ouviu o que era produtivo. O Bartimeu a mesma coisa, irmãos. Ele não ouviu essas vozes dizendo: oh, fica quieto, cala a boca, não atrapalha o mestre, você está interrompendo aqui, para. Não, irmão, cada vez ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende meu clamor. Jesus, filho de Davi, olha, eu estou aqui. Ele não parava, irmãos. Você pensa em abrir um negócio. Não, que eu estou pensando em fazer tal coisa. Já vem aquela pessoa: vixe, vai falir. Já vem aquela voz.
dizendo que não vai dar certo. Vou fazer assim, assim. Ixi! A pessoa já vem, irmãos, com essa voz. Já vem com essa voz para te desanimar. Já vem com essa voz. Se é isso, pastor? Sim, irmãos. Vozes ecoam para você desistir constantemente. Nós migramos da igreja 50 metros. Longe demais, né, irmãos? Da onde a gente estava. Meu Deus, longe. Quando eu fiz a migração, falaram, nossa, é doido, saiu da avenida. Como pode alguém sair? Nossa, ele estava na avenida. Ele saiu da avenida. Irmãos, eu não sei o que acrescentaria eu estar na avenida, num lugar que não se pode estacionar. Eu não sei o que acrescentaria. Mas na avenida, o salão era na avenida. Eu estou a 20 metros da avenida. Eu acho que a estrutura daqui é um pouco melhor do que a estrutura de lá. Eu acho que pagar um pouco menos de aluguel é melhor do que pagar mais aluguel. Eu acho que ter uma infraestrutura mais preparada para nós é melhor. Amém? É o meu pensar. Talvez eu possa estar errado, mas... Já pensou se eu paro para ouvir essas vozes, irmãos? Já pensou? Já pensou se eu paro para ouvir essas vozes? Nós temos que tomar cuidado com as vozes que vêm. Pastor, claro, irmãos, vou montar um negócio. Eu falo sempre, não vai fazer um negócio sem infraestrutura. Você tem que pensar o que você vai fazer. Não, vou montar uma padaria, mas você nunca assou um pãozinho. O que vai acontecer com a padaria? Não tem como, você tem que saber fazer pão. Tem que saber, você tem que dominar. Então, tem que buscar o conhecimento para fazer tal coisa. Vou fazer tal coisa. Não, vou buscar um conhecimento, vou me preparar. E isso eu sempre falo para qualquer empreendedor, qualquer pessoa que pensa em ter o seu negócio próprio. Ela tem que ser ousada, tem que ser corajosa. É uma característica do empreendedor, ela ser corajosa, ela ser realmente ousada, mas, ao mesmo tempo, tem que ter preparo. Não adianta você só ter coragem. Não, tem que ter preparo. Agora, irmãos, levando isso para o lado espiritual, cuidado com as vozes que vêm dizendo, vou estudar, comecei a estudar, vou fazer faculdade. Eu cheguei de boca cheia, fui falar, estou fazendo faculdade. Onde você está? Não, estou fazendo faculdade à distância. Vixe, cursinho online, vira nada. O que aconteceu em 2020 com todo mundo? Todo mundo está estudando como? Online. Todo mundo está estudando. E não vai estudar não para ver. Tira a nota? Não tira a nota. Se não estudar, não tira. Ou seja, irmãos, se você para ouvir as vozes te derrubam. Se Bartimeu parasse para ouvir a voz, irmãos, coitado de Bartimeu. Mas olha a continuação. Olha lá, a continuação. E muitos o repreendiam, 48, e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando disse que o chamaram. E chamaram o cego, dizendo-lhe, olha essa voz aqui, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Diga graças a Deus. Essa voz ele escutou, a outra não. A primeira voz era para derrubar ele, a segunda era para levantar. Qual que ele escutou? A que levanta. Essa voz que você tem que escutar. Então cuidado, irmãos, se a sua janela não está sendo aberta para ouvir o que não presta. Ouvir da vida dos outros, ouvir má notícia. Você liga lá o jornal, só má notícia. Não, irmão, tira os teus olhos daquilo, tira os teus ouvidos daquilo. Tira os teus olhos daquilo, tira os teus ouvidos daquilo. Fica ouvindo essas coisas ruins, não. Se ficou sabendo do fulano de tal, para, irmão, de ouvir da vida dos outros. Isso não vai te edificar, irmão. Não vai fazer a tua vida prosperar, irmão. Não vai cuidar da vida do próximo, não vai te acrescentar um covo da tua altura, irmão. E aí você para ouvir. Culto abençoado, irmãos. Culto tremendo, uma bênção. Culto muito bom, irmãos. Uma bênção o culto. Cuidado, irmão. Você sai do culto falando, você viu? Está à altura do sol? Meu Deus, pastor, parece que tem problema auditivo. Olha, meu Deus, como é que pode? Olha, demorou o culto. Olha, culto rápido, né? Nossa, aí você para ouvir essas coisas. Irmão, pronto. Teu ouvido, você abriu a janela do teu ouvido. Você abriu a janela, irmãos. Pronto, o adversário, a morte, está subindo pela janela. Ai, está gelado, ai, está quente, ai, está isso, ai, está aquilo. Ai, falou de oferta, ai, não falou de oferta, ai, não sei o que lá. Irmão, cuidado com o que você está ouvindo. Às vezes isso está te derrubando.
Você para ouvir essas coisas, pronto, irmãos. Ai, precisava de tudo isso, era necessário fazer assim, e não sei o que lá. Você para, pronto, irmãos. Afetou o teu ouvido. Entrou essa voz, derrubou você. E gente boa, irmão, gente de Deus, irmãos, que era para estar se levantando com uma boa palavra, está se prostrando diante de vozes, dizendo: fica quieto. Não vai não. Josué e Caleb, irmãos, 12 espias, eles mais 10. Os 10 falaram: não podemos, não tem jeito. Os outros 2: não, nós podemos, tem jeito sim. Todo mundo ficou com os 10, todo mundo ficou no deserto. A morte entrou pela janela deles. Irmãos, deixou entrar no coração o sentimento de que não tinha como. Deixou entrar no coração o sentimento de que era impossível. Deixou entrar pela janela a morte, irmãos. Mataram eles, irmãos. Todos morreram no deserto, exceto Josué e Caleb, que não deixaram aquele sentimento, aquela voz entrar no coração deles. Diga graças a Deus. Cuidado com aquilo que está entrando, irmãos. Cuidado com essa janela. Terceira janela, irmãos, vai te ajudar bastante aí. Tiago capítulo 3, essa aqui é pesada. Tiago capítulo 3, o versículo é o 9. Primeira janela, seus olhos. Segunda janela, os teus ouvidos. Terceira janela.